Ei pessoal, tudo bem? Olá, eu sou o professor Vander Henrique e vou estar com vocês aqui no módulo de conhecimentos específicos. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para vocês, para que vocês saibam quem é a pessoa, né? O que é que me gabarita para estar aqui batendo esse papo com vocês e trazendo todo esse arcabouço de informações para ajudá-los a se sair bem e tirar aquela nota maravilhosa no concurso público. Eu sou graduado em Letras e também em Pedagogia, sempre voltado para a área de linguagem, os meus cursos de pós-graduação, existe aí atualmente são 7 cursos de pós-graduação, voltado para metodologias de ensino, tecnologias educacionais. Sou mestre em educação, na linha de pesquisa em formação de professores e também me dedico, há 24 anos, este já é o meu tempo de jornada em que atuo diretamente, tanto na educação básica, quanto no ensino superior, em preparatórios de concursos, vestibulares, Enem, enfim. Eu acredito que toda esta jornada vai ajudar bastante nesses momentos que nós estaremos aqui, que eu quero que sejam muito proveitosos e que vocês possam explorar ao máximo. Atualmente eu estou como coordenador pedagógico de uma escola privada, numa cidade no interior de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Eu atuo tanto com a coordenação pedagógica regular, quanto também com a coordenação pedagógica bilíngue. Também é uma das minhas áreas de atuação e a gente, ao longo de todos esses encontros, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre tudo isso. E vamos lá, vamos começar então, porque concurseiro não tem tempo a perder. Bom, a primeira coisa, as dicas básicas para todo concurseiro: estejam bem à vontade, estejam num espaço bem tranquilo, aproveitem para tomar notas quando a gente registra, quando a gente põe a mão na massa daquilo que nós estamos lendo, ouvindo. O nosso cérebro ele vai lidando de maneiras diferentes com esta compreensão, para a retenção das informações. Então, se você é mais analógico, tem ali o seu bom e belo caderno de anotações, seu bloco de anotações, os cadernos inteligentes. A garotada hoje nas escolas, quem está ativo sabe, que é sucesso total. E se você já é um pouco mais tecnológico também, está aí com o seu smartphone ou com o seu bloco de notas, seja lá como for, o importante é tome nota. Sempre tenha essa prática, porque, como eu disse agora há pouco, isso influencia diretamente em como o seu cérebro vai absorver as informações, tá certo? E na aula de hoje, nesse tempo que nós passaremos juntos aqui, nós vamos bater um papo sobre alfabetização e letramento tecnológico. Olha só, hein? Alfabetização e letramento tecnológico e letramento científico. Você já parou para pensar qual é a diferença entre alfabetização e letramento? O que é que você se lembra aí dos estudos que você teve na sua graduação ou nos seus cursos de formação continuada mais recente, já que são assuntos que tomam força sempre com muito mais intensidade a cada tempo que passa, em função de tantas coisas, de tantas tecnologias, da mudança do mundo em que a gente vive. E toda mudança social, ela impacta, sim, na vida dos meninos desde pequeno. A gente tem sempre o costume de associar a modernidade, associar as novas tecnologias digitais, principalmente, sempre a pessoas, adolescentes, a crianças que já estão aí num nível diferente da sua própria fluência digital, do seu letramento digital, que já seria uma outra pauta de assunto para nós, para discutir. Mas toda a contemporaneidade, toda a modernidade, tudo aquilo que é atual, tudo aquilo que é do momento, influencia diretamente em todo o processo educacional. E aí, ganhei esse tempo aqui, dei essa enrolada, e eu gostaria aí que você anotasse
aí no seu bloco, no seu caderninho. Você sabe qual é a diferença entre alfabetização e letramento? No caso de hoje, vamos falar do letramento científico. Será que é a mesma coisa? Será que eles são diferentes? Bora lá então, acompanhem comigo aqui por gentileza essa definição. Antes, olha só, poxa vida, eu esqueci. Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes, tá? Caso vocês queiram entrar em contato, fiquem à vontade, mas não vão dar risada do meu Instagram, viu? Como vocês podem ver aí, o meu Instagram, sim, é este mesmo que vocês estão vendo. Sim, eu tenho Insta. Professor, mas de onde você tirou esse nome? Eu já vi nome de tudo, de onde você tirou? Bom, todo lugar que a gente chega, hoje em dia, né, uma das principais redes sociais, as pessoas sempre perguntam, professor, você tem Instagram? Aí eu falo, sim, eu tenho Insta. Que legal, e qual é o seu Instagram? Sim, eu tenho Insta. Não, professor, eu já sei que você tem. Você já me respondeu, mas qual é o seu Instagram? Sim, eu tenho Insta. Então, tá aí para vocês. Sim, eu tenho Insta. Estou eu lá. Vocês vão ver que além de professor, eu também sou muso fitness, né? Sou ator, sou modelo, manequim. Caso queiram me adicionar, fiquem à vontade. Se quiser também mandar mensagens, está aí o meu e-mail para vocês. Ok? Então, bora lá, porque a gente tem bastante coisa para poder passar hoje. Vamos lá. Bem, eu quero que vocês, inicialmente, acompanhem comigo essas definições. E aí, tomem nota, como eu disse, e vamos pensar juntos sobre estas questões. Acompanhem aí comigo na tela, olha só. A alfabetização, ela refere-se à habilidade de ler e escrever. Ela envolve o aprendizado dos códigos da linguagem escrita. Ela tem um foco na decodificação de letras, sons e palavras. E ela é a base para a comunicação escrita e a compreensão de textos. Bem, não sei se depois do seu brainstorm aí, das suas ideias sobre a diferença, se você já começou a ver aí indícios de quais as diferenças que existem, né, entre uma pessoa que é alfabetizada e uma pessoa que é letrada. São conceitos muito diferentes, sob a luz, inclusive, de toda a documentação que existe oficial, que as prerrogativas, né, do funcionamento da nossa educação. Que, aliás, eu quero chamar a atenção de vocês para esse assunto, que ele é muito interessante. Todos nós, educadores, temos muito de utopia, né? Com certeza, eu tenho certeza, são muitas certezas, né? 3 já. Mas eu acredito mesmo que todos vocês que estão me assistindo neste momento, além das prerrogativas da educação, de tudo aquilo que a gente aprende nos cursos de licenciatura, enfim, tudo aquilo que permeia a nossa vida acadêmica e a nossa vida profissional, existe muito de utopia, né? Existe muito de um sonho, existe muito do sentimento de uma missão. Para alguns, ser professor, estar professor é algo divino, é algo que mexe com a questão da fé, ou é um dom que você acredita que você recebeu. E nas nossas práticas diárias acontece muito disso também. Existe uma teoria que traz determinadas prerrogativas, mas na prática a gente acaba encurtando caminhos, estendendo outros, porque existe muito contexto, existem muitas questões, mas não se esqueça que nesse momento você está se preparando para um concurso público. E haverá vários momentos aqui do nosso bate-papo, nessa nossa disciplina, né, nesse arcabouço aí dos conhecimentos específicos, em que vocês vão perceber que essa utopia terá que ser deixada de lado para a gente focar na assertividade, na objetividade da prática docente. E aqui a gente já começa com isso. Olha só, quando a gente fala sobre alfabetização, e aí vem a ideia de envolver os códigos da linguagem, o foco na decodificação de letras, você fala, não, professor, mas não é só isso. Imagina, eu sou alfabetizador, eu sou uma professora alfabetizadora, eu levo muito mais para os meus alunos, eu levo para eles um conhecimento de mundo,
uma habilidade, uma capacidade de relacionar assuntos. Calma, calma, calma. Vamos lá. Isso faz parte sim da nossa prática, mas não se esqueça que toda essa nossa jornada ao longo aqui do nosso bate-papo tem a ver com a assertividade da documentação, de toda a burocracia, de todas as diretrizes, de tudo aquilo que há de legal, em termos de documentos, que trazem as prerrogativas para o exercício do nosso magistério. Então vocês vão ver que em alguns momentos acontece isso muito. Eu não sei aqui se alguém já prestou um outro concurso. Às vezes você lê uma questão de concurso, você está ali fazendo a sua prova, são questões que às vezes passam por uma questão que num primeiro momento parece mais subjetivo, e aí você lê 2, 3 alternativas que parece que para você aquilo soa meio que acho que isso faz sentido, olha, mas isso faz sentido, mas isso também. Foco, concurso público, assertividade e sempre de olho nas prerrogativas da documentação legal. Então, pega essa dica, como diz um guru por aí, pega esse código e não se esqueça de que o nosso foco tem que ser nestas prerrogativas legais. A gente vai ter que deixar um pouquinho de lado o coração para poder focar naquilo que é a legislação, naquilo que de fato nós temos que estar atento para pontuar numa prova que vale ali o nosso concurso público, ok? Então, volta lá comigo. Olha só, a alfabetização tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com decodificar, reconhecer letras, reconhecer sílabas, enfim, todo esse processo. Porém, olha só, o letramento científico, ele vai muito além da alfabetização. Olha lá comigo. Letramento científico vai muito além da alfabetização. Ele envolve a compreensão crítica e a aplicação de conceitos científicos. E aqui a gente já consegue fazer uma pausa muito especial. Porque quando a gente fala em letramento científico, parece uma coisa assim tão distante dos pequenos, parece uma coisa tão distante da educação infantil, até porque, por uma questão de geração, e como foi assim com a maioria de nós, a gente fala de metodologia científica só quando chega na universidade, para a maioria. E aí, a gente passa a ter contato lá na universidade apenas, quando que na verdade não. Estamos falando de um conceito que é aplicado a diversos espaços e aspectos dentro da nossa legislação, dentro do ofício do magistério e que permeia todo o processo da educação, desde a educação infantil, no caso da educação básica, até o final do ensino médio. Então, também é importante você lembrar que este termo, olha lá, o letramento científico, ele envolve a compreensão crítica e a aplicação de conceitos científicos e que se dá em todo o processo de formação. Isso não é só nos anos finais, ou nos iniciais, ou enfim. Isso acontece desde que a educação se coloca ali como fenômeno, se coloca como prática, colocamos as nossas crianças em contato com o letramento científico. O que é que vai diferir as etapas de ensino? A complexidade daquilo que é feito, a prática pedagógica daquilo que é feito. Então, não se esqueça, letramento científico é um termo, é uma expressão, é aí um processo que se instaura no exato momento em que começa o processo de educação. Vamos continuar lá para a gente entender um pouquinho melhor. O letramento científico é a capacidade de entender e analisar informações científicas. Novamente eu volto aqui para nós, né? A gente não vai colocar uma criança da educação infantil, da pré-escola, do maternal, para dissecar um sapinho nas aulas práticas de laboratório. Não é esse o processo, né? Mas não importa qual a faixa etária, o letramento científico ele acontece desde o começo em que a educação se estabelece enquanto processo. Vamos continuar aqui. Ele inclui habilidades de investigação, experimentação e resolução de problemas. Então veja só,
Aqui a gente já consegue fazer um paralelo e já consegue entender bem como funciona essa diferença entre alfabetização e letramento. Sabe aquela dualidade, aquela dicotomia que existe ali entre informação e conhecimento? Por exemplo, você acorda pela manhã, antes de ir dar a sua aula, prepara o seu café e de repente você olha para fora da sua janela e você vê que o céu está todo fechado, que inclusive gotículas de água já começam a cair, enfim. De posse dessa informação, você decide então, já que você vai sair de casa para o trabalho, você decide pegar uma capa de chuva, você decide pegar um guarda-chuva, se você observou que o tempo está nublado, mas que ainda não começou a chover. Isso é você transformar a informação em conhecimento. De posse da informação de que possivelmente tudo indicaria que iria chover, você transforma essa informação em algo produtivo. Ou seja, de posse disso, você se antecipa e aí então você carrega um guarda-chuva, uma capa de chuva. A mesma coisa acontece aqui quando a gente olha para as questões de alfabetização e letramento. Quando uma criança ou qualquer pessoa, né, porque aqui nasce o conceito até de analfabetismo estrutural, né, que a gente fala muito na nossa sociedade, analfabetismo funcional, né, significa que ler dentro da sua complexidade, dentro de um processo de letramento, não significa apenas decodificar as letras. Não é ver lá a representação gráfica da letra A e a letra B e a letra C e você juntar. Não é só isso. A alfabetização pressupõe esse processo de reconhecimento do alfabeto, a decodificação, mas o letramento tem a ver com o que é que você faz com essa informação. A partir destas palavras, e aí a partir do momento que você é alfabetizado, você entende que aquelas letrinhas quando se juntam viram palavras, né? A partir desse momento você então decide como construir o seu texto, decide formar as suas frases dentro de uma estrutura que elas façam sentido, que tenha começo, meio e fim, seja no discurso direto, enfim. A alfabetização, ela é completamente diferente de letramento. Ambas acontecem ao mesmo tempo, mas apesar de cada uma ter as suas características, o seu momento de maturação e as suas experiências individuais, elas precisam acontecer ao mesmo tempo, para que essa aprendizagem, para que aquilo que você está fazendo ali no seu momento não seja um ato simples, né? Apesar de que o processo de alfabetização ele é um pouquinho mais moroso, ele é o step by step, né? Ele é o passo a passo, é letra por letra, as fichas de letra, né? Que a gente começa lá no primeiro ano, alguns no segundo período, ali na pré-escola, mas ele é um processo que começa bem devagarzinho e que aí, quando ele vai tomando forma, quando ele vai ficando mais robusto, você já aproveita para fazer o processo de letramento, porque você já vai ensinando, você vai mostrando, você vai proporcionando experiências que vão fazer com que o seu aluno ele entenda aquilo que ele está, ou do porquê que ele está aprendendo aquilo, o que é que ele vai fazer com aquilo, para que é que aquilo serve, tá? Então, vamos ver aqui um resuminho básico para nós das principais diferenças entre alfabetização e letramento. Acompanhe aqui com a gente. Olha só. A alfabetização, ela se concentra na habilidade de ler e escrever, enquanto o letramento científico, ele abrange a compreensão e aplicação de conceitos científicos. A alfabetização é a base para o letramento científico, mas este vai além das habilidades básicas de leitura e escrita. É exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Elas acontecem de maneira simultânea, mas é possível você ter uma pessoa alfabetizada e não letrada. Agora, não tem como você ter uma pessoa letrada que não esteja alfabetizada, né? Como diz aqui, olha só,
a alfabetização ela é a base para o letramento científico, né? Ela parte do menor, da parte menor para o maior, da parte para o todo, do pedaço para o conjunto todo, né? Hoje eu aprendo as vogais, depois eu começo as consoantes, depois vem os grupos de palavras, esses grupos eles vão se juntando, eu vou ali me alfabetizando, vou aprendendo que eu vou juntando estes grupos de palavras e novas palavras vão surgindo, e aí depois quem são essas palavras, onde eu as aplico, e aí esse processo é um processo complexo que vai aumentando, que vai tomando forma e que vai fazendo com que a criança, né, dentro do período escolar, aí, aconteça de maneira correta e de maneira concreta o processo de letramento científico. Olha só, enquanto a alfabetização se relaciona principalmente com a linguagem escrita, o letramento científico está ligado ao conhecimento e à compreensão do mundo natural. E aqui, galera, é o seguinte, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, eu vou até voltar aqui, ó, para a gente marcar. Isso daqui é muito importante. Quer ver só? Esta palavrinha aqui, olha, ligado ao conhecimento e à compreensão de mundo natural. Essa expressão, conhecimento de mundo natural, vocês vão perceber que ela vai aparecer algumas vezes nas questões de concurso público. É uma terminologia bem querida pelos documentos, pelas prerrogativas e tudo aquilo que a gente tem falado que a gente precisa ficar ligado. Essa expressãozinha aqui, ó, tome nota. Compreensão de mundo natural. Toda vez que aparecer na sua questão de concurso público situações que envolvam questões de alfabetização, o letramento científico ou o letramento natural, que nós vamos ver num próximo encontro, né? Essa expressão aqui, é uma expressão de ouro. Toda vez que falar sobre letramento, sobre alfabetização e letramento, é como se tudo caminhasse, né? Se todo esse processo que é feito do conhecimento das letras, do grupo das palavras, da junção das palavras, então que dá o texto, que dá o todo, tudo isso é para quê? Para ser utilizado de maneira prática, para que o aluno ele possa desenvolver uma dimensão de mundo, uma dimensão de cultura, para ele entender quem sou eu ou quem é ele nesse meio onde ele vive, qual é o papel que ele exerce. E aí vocês vão encontrar também em questões de concurso falando muito sobre a questão de que essa ideia de alfabetização e letramento real, de sucesso, aquela que vai dar bom, é exatamente aquela que culmina na capacidade do aluno, do indivíduo, alcançar, né, a aplicação desse conjunto de competências e habilidades para essa compreensão do mundo natural, ok? Toma nota, depois você assiste de novo, porque eu não sou só esse rostinho bonito, mas tome nota dessas informações importantes aí que vocês estão assistindo. Vamos dar sequência aqui então, que tem bastante coisa. Olha só. Vamos falar agora sobre os objetivos da alfabetização e letramento científico nos anos iniciais, né? Porque, diferente do que muita gente pensa, o nosso magistério, ele não é só um dom divino para aqueles que professam uma fé, ó, acontecendo aqui, atropelando as palavras. Ele não é apenas olha, a gente tem um costume de falar assim, essa pessoa, ela nasceu para ser professora, viu? Ó, certeza, no primeiro dia que eu a vi, falei, essa aí, com certeza nasceu para ser professora. Tudo bem, pode haver o dom para aqueles que professam a fé, pode haver aqueles que acreditam, mas nós não podemos deixar, ou melhor, né? Eu tenho uma grande amiga que me fala sempre sobre a questão do não para o cérebro, né? Que o nosso cérebro não processa o não. Então vamos lá. Nós temos que lembrar sempre de que educação é uma ciência. E ciência pressupõe método, ciência pressupõe resultados, ciência pressupõe um arcabouço de coisas
que não tem a ver apenas com achismo, com aquilo ali de cá e coisa do tipo, tá? Educação, o que nós fazemos é ciência e por isso pressupõe-se métodos, pressupõe-se um arcabouço de situações que envolve estudo, que envolve pesquisa, que envolve dedicação. Fato é, olha só, quais são os objetivos da alfabetização e do letramento científico nos anos iniciais? Afinal de contas, a gente já bateu esse papo, né, lá no comecinho da aula, que letramento científico e alfabetização estão presentes desde o momento exato em que se instaura o período da educação. O que vai diferenciar? A complexidade, as experiências, aquilo que nós vamos fazer com os alunos para garantir esse processo de alfabetização e letramento científico. E como a educação é uma ciência, aos olhos da legislação, vamos ver então quais são os objetivos da alfabetização e do letramento científico nos anos iniciais. Veja, a alfabetização, ela tem como objetivo promover a habilidade de leitura e escrita, facilitar a comunicação e fomentar o acesso ao conhecimento. Exatamente aquilo que nós falávamos há pouco, né? Você pode ter alguém alfabetizado e não letrado, mas você não tem como ter alguém letrado que não seja alfabetizado. Então a alfabetização ela é o começo. Aqui, como diz, olha só a nossa prerrogativa do slide, ela fomenta o acesso ao conhecimento, né? Ela que vai dar a base, ela que vai dar toda essa estrutura para esse avanço, para alcançar aí, né, uma articulação de ideias, de palavras, de conceitos, para então se tornar uma pessoa letrada. Letrada, capaz de conhecer e reconhecer o seu mundo natural, aquela expressãozinha de ouro que a gente falou. E sobre o letramento científico? Lá nos anos iniciais, vamos ver. O letramento científico, nos anos iniciais, ele tem como objetivo desenvolver a compreensão crítica do mundo natural, estimular a curiosidade e a investigação e fomentar habilidades de resoluções ou resolução de problemas. Lembra do que nós falamos há pouco? A partir do momento que se estabelece a educação, é necessária essa preocupação para com o fomento do letramento, principalmente assim que inicia-se o processo de alfabetização ali nos anos iniciais, né? E se consolida, tem aí de acordo com o currículo, de acordo com os parâmetros, de acordo com o BNCC, até o final do segundo ano, para que ela seja concluída oficialmente, né? E, afinal de contas, então, esse letramento científico serve para quê? Exatamente para trazer para nós todas estas questões e mais do que isso, né? Falávamos há pouco o tempo todo. Olha, é claro que quando eu penso em letramento científico, eu não vou pegar uma criança do primeiro ano, dissecar um sapo e falamos sobre isso, né? Afinal de contas, vamos pensar juntos aqui então. Quais estratégias de ensino para promover o letramento científico? Pode ser que seja muito comum acontecer em questões de concurso público frases em que você tenha que analisar se a aplicação de letramento científico ou do próprio letramento natural esteja aplicado ou não, ou aquelas básicas questões assim das alternativas abaixo ou dos itens abaixo, aponte quais deles você observa práticas educativas, praxes pedagógicas que envolvam o letramento. Olha só, nós trouxemos aqui para vocês alguns exemplos, né? Quais são estratégias de ensino para promover o letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, quais são elas? Olha só, atividades práticas, atividades de investigação e descoberta, contextualização. A gente fala hoje muito, né, conforme os anos educacionais vão avançando, um professor de história, por exemplo, quando ele vai começar uma aula e ele vai falar vai dar início ao período de guerras da humanidade, ele começa a aula trazendo ali um warm-up, falando, pessoal, por que será que existem as guerras? Sabe, assim, essa contextualização, esse molejo todo, assim, para introduzir o tema, para descobrir o que é que o aluno já traz de repertório, né? Isso é uma prática muito comum na educação. E aí, essa contextualização, lá nos anos iniciais, ela é uma estratégia de ensino
para promover esse letramento científico. A aprendizagem cooperativa e o uso de tecnologia. Então, se você estiver fazendo o seu concurso e aparecer questões, né, que fale sobre os conceitos, as premissas, as prerrogativas do processo de alfabetização e letramento, e aí exige-se ou pede-se para você analisar contextos mais práticos, né? Como eu disse agora há pouco, nós vamos resolver algumas questões no próximo bloco. Já vai respirando aí, eu vou tomar minha água aqui também, ó. Viu só? Eu exigi, não sei se vocês já perceberam, mas eu exigi que o fundo fosse da cor dos meus olhos. Lembra daquele comercial, daquele casal Grazi Massafera e o... Eu sei que você sabe o nome, você já lembrou, você que está me assistindo, mas eu esqueci aqui agora, da Grazi Massafera e o Cauã Raymond, né? É Raymond, é francês, não é Raymond não, viu gente? E aí tem aquela, eles tiveram um filho, e aí ele tem aquele comercial super emotivo, que ele falou assim, olha, eu mandei pintar as paredes da casa com as mesmas cores dos olhos da Grazi, né? Pois é, aqui no definitivo eu falei, eu só vou gravar se a parede for do fundo dos meus olhos. É mentira, mas que bom que deu essa coincidência. Já vai preparando sua água aí, sua barrinha, seu chocolate, 70% cacau, que daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai o quê? Corrigir algumas questões para colocar em prática tudo isso. Mas já vamos adiantando aqui. Se você encontrar situações, né, analise as práticas pedagógicas abaixo e decida quais delas promovem o letramento científico, você tem aí, voltando aqui para os nossos conteúdos, atividades práticas, investigação e descoberta, contextualização, aprendizagem cooperativa e o uso de tecnologia. Todas estas estratégias colaboram na promoção do letramento científico nos anos iniciais, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro bloco de aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Já faz um tempão que nós estamos aqui, já quase 30, 35 minutos. Eu nem vi a hora passar, esses minutos passarem. Tinha muita coisa ainda para a gente poder bater esse papo, mas não vai faltar oportunidade. Estaremos juntos aí em vários blocos falando sobre conhecimentos específicos para o cargo e a função de PEB 1, tá certo? Olha só. Não foge, dá aquela pausa, faz aquela refeição leve, dá uma olhada aí nas redes sociais, que é claro que enquanto você está estudando, você colocou o seu celular no modo avião, você não está olhando, está olhando, né? Olha para cá de novo, nas suas redes sociais, tem que ter foco, tá? Aproveita, dá uma olhadinha nos seus e-mails, nas suas mensagens, fala para todo mundo parar de te incomodar, que você está construindo aí o seu futuro, e daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo e fazer uma coisa que é uma das coisas mais legais. Resolver exercícios de concurso público sobre essa temática e poder discutir, debater, entender ali como é que funcionam os distratores, as pegadinhas, né? Tem gente que faz prova e fala, meu Deus, tinha muita pegadinha. Só tem pegadinha para quem não está bem preparado, né? E a gente tem certeza que todos vocês que estão se dedicando aí vai dar muito bom. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, então, pela companhia de vocês nesses minutos e daqui a pouquinho a gente se vê de novo na resolução de exercícios. Tchau!